Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a presente sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata a proceder à leitura da ata. Ata da segunda sessão ordinária em 19 de fevereiro de 2014. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente, Laura Carneiro, segunda suplente, Dr. Eduardo Moura e Jefferson Moura, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Carlos Caiado, Paulo Messina, Vera Lins, Eduardão, Marcelino de Almeida, Zico, Jorginho da SOS, Tereza Berg, Dr. Eduardo Moura, Edson Zanata, Jefferson Moura, Luiz Carlos Ramos, Márcio Garcia, Laura Carneiro, Dr. Carlos Eduardo e Raymond, 17. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 24 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Brizola Neto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidenta dessa sessão, senhores vereadores, Zanata. Bom, dificuldade de chegar hoje ao centro de uma, sinceramente, fechar a rua, mudar direções, o impedimento, inclusive, das pessoas de se locomoverem, de certa maneira, sem uma prévia discussão com a cidade, com os moradores. Olha, para mim, sinceramente, caminha para uma vertente extremamente autoritária. Como eu vinha discursando e denunciando o prefeito Eduardo Paes, que desenha uma cidade só para os ricos. E ainda tem a face enrijecida de pedir para a população não vir para o centro. Não trabalhem? Como assim? De um outro lado, admite a falha do sistema de transporte, dizendo que é precário. Como ele diz mesmo, os quentões. Mas foi ele que aumentou a passagem de ônibus. E eu escutei aqui alguns vereadores, inclusive, estava no contrato. Estava no contrato? Como assim, se o corpo técnico do Tribunal de Contas do município, inclusive, apontou que deveria ter uma redução na passagem? Ora, os conselheiros votaram contrário ao parecer técnico. Deveriam vir aqui esclarecer. Deveriam vir aqui esclarecer. Está na contramão daqueles que fizeram concurso público, passaram, não foram nomeados ou designados. A cidade está em um caos e nossas autoridades simplesmente pedem que a população aceite. É normal você demorar 4 horas de Bangu ao centro da cidade. O entorno da Câmara de Vereadores, 40 minutos, com cone, pedaço de cimento jogado sem informação alguma, colocando pobres trabalhadores embaixo de um sol escaldante de 40 graus, sem o menor sentido ou alguma orientação.
um autoritarismo extremo, de quem acha que pode brincar com a cidade da maneira que ele pensa. Mas a maneira que ele pensa é o que eu venho denunciando aqui. Rio de Janeiro ou Rio dos empreiteiros? As remoções para construções de prédios privados. A opção, modalidade de transporte coletivo e não transporte de massa, que seria o metrô. Essa falta de discussão, a mentira dos seus secretários dentro da casa do povo, nas audiências do orçamento, que diziam que estavam tudo bem, parecia que era uma Suécia, e tudo atrasado. Autoritarismo, isso sim, falta de diálogo e principalmente a falta de respeito com a autonomia do poder legislativo. Mas o que me traz agora aqui, na verdade, é uma discussão que vai mais além aqui do município. É uma questão da América Latina. E, na verdade, para que a gente não fique aqui escutando batatada de alguns vereadores que sequer conhecem a própria história e que gostam de permanecer na telenovela, mas não gostam de discutir o verdadeiro problema que acontece na América Latina. E no caso específico aqui me refiro à Venezuela e o que está acontecendo e que é gravíssimo, porque vamos fazer um histórico, senhora presidente, senhores vereadores, me permita. Presidente Maduro, eleito democraticamente pelo povo e pela vontade popular do voto direto da população, derrotou o Capriles, que inclusive tinha perdido para o Hugo Chávez numa eleição democrática. E aí, o Capriles disse que não reconhecia a eleição do Maduro, que era ilegítima, foi aos Estados Unidos, foi na televisão, foi na Ana Maria Braga, reclamou, mas logo após, com o aceno do governo democrático eleito, ele recuou e reconheceu o governo eleito pelo povo da Venezuela. Cabe ressaltar que em 15 meses, houveram 4 eleições, aconteceram 4 eleições na Venezuela. E o chavismo, vereadora Laura Carneiro, ganhou em todas no plano federal. A oposição ganhou algumas capitais. E, no entanto, o respeito às instituições continua e a governabilidade também. E olha, e o que a gente escuta de notícia sem nexo, mas aqueles que a colocam não é que não tem anexo, tem um profundo interesse, e é aí que nós vamos entrar. Porque o que aquele cidadão, não me recordo nomes, esse agora, o Santos, é um agente internacional da CIA, sim senhor, formado em Harvard. É alguém que incita a violência, o ódio, e quer derrubar um governo eleito democraticamente. Ou nós não respeitamos mais a democracia, a eleição direta e a vontade do povo? Cabe ressaltar que a Venezuela, alterando a sua Constituição pela Câmara Federal, levou a referendo popular com 80% de aprovação, reconhecida mundialmente pelo seu pleito democrático. E uma vez aqui eu disse como é que era a eleição na Venezuela, que não é essa nossa urna eletrônica que sequer podemos conferir o voto. Lá o eleitor tem um contato visual com o voto e ele pode pedir a recontagem, coisa que aqui no nosso país não acontece.
O que acontece, na verdade, é o que está por trás do que está nossa mídia mostrando diariamente. Olha, nesses 15 anos de governo Hugo Chávez, eu nunca vi, não só pela Rede Globo, mas qualquer emissora de notícia brasileira, uma única notícia positiva da Venezuela. E eu desafio aqui quem quer que seja a esse debate franco, democrático e esclarecedor. Porque não podemos aceitar, porque lá os black blocs são heróis democráticos, aqui são vilões, são os mesmos pagos por organismos internacionais. Eu vou concluir, até porque são os mesmos. Não pense que está descartado não um golpe insuflado pelos Estados Unidos na Venezuela. A Venezuela hoje detém a maior reserva de petróleo do mundo, 2 vezes superior do que a Arábia Saudita. E o petróleo é de primeira qualidade. Minérios, os Estados Unidos não existe minérios de ferro, não tem jazida. E minério é só uma safra. E é o mesmo que acontece na Ucrânia, onde organismos fascistas e neonazistas querem derrubar um governo eleito democraticamente, porque negou a submissão ao euro, que está em decadência, lembrando que a Ucrânia é o maior parque industrial siderúrgico da Europa. É preciso entrar nos detalhes, para não vir aqui nesse microfone e falar e dar uma orelhada, porque é grave, porque isso pode estar acontecendo inclusive no nosso país, uma tentativa clara de golpe, de desestabilizar um governo democrático. A Ucrânia, inclusive 2 partidos, o Svoboda e o Bratstavo, são os mesmos que fizeram aliança com Hitler, os mesmos que incendiaram o Ministério Público. Você já imaginou, presidenta, incendiar o Ministério Público, a Universidade Federal? Isso a TV não mostra, a Rede Globo não vai mostrar. E por que não vai mostrar? Porque são os mesmos que sempre conspiraram contra governos democráticos populares, que se negaram a ajoelhar-se ao imperialismo. Ou não duvidem, Estados Unidos, inclusive com documentos mostrados pelo próprio Estados Unidos, o golpe militar de 64, em 50 na Guatemala, no Chile, na Argentina, em toda a América Latina. E esta casa tem o dever, obrigação de discutir o que é democracia de fato. E aí faço um encaminhamento à presidenta da República, que tem a obrigação de se solidarizar-se com o governo eleito democraticamente, com mais de 80% de aprovação, que é o do Nicolás Maduro. E que eu digo aqui, tenho orgulho de ter dado a medalha Pedro Ernesto para o presidente eleito democrático. Eu vou concluir, vereadora Laura Carneiro. O que acusam a Venezuela é batatada, mais uma vez digo. 2/3 dos veículos de comunicações estão nas mãos das oposições. É mentira. Toda universidade é pública. Não existe nenhuma criança sequer fora da escola. E eu queria aqui abrir um debate franco com qualquer vereador que venha aqui endossar isso que criminosamente a Globo e as emissoras de televisões brasileiras estão colocando diariamente na televisão. Estão incitando o ódio e contra a democracia. Isso é perigoso, inclusive, para nós. Lembrando que a Rede Globo recebeu dinheiro externo do Time Life
para poder fazer essa hegemonia que ela fez, principalmente porque pelo apoio ao golpe militar de 64. Eu vou concluir, vereador, eu sei que deve ter outros vereadores querendo falar, e peço para retornar, porque esse assunto é caro para nós. Porque não pense o que acontece na Venezuela, que acontece em outros locais aqui da América Latina, não está diretamente ligado conosco. Há muito mais por trás dessa cortina de fumaça promovida por essa mídia monopolista. E aí eu queria falar aqui aos vereadores que vieram a essa tribuna para falar besteira ou ingenuidade. Eu prefiro achar que é uma ingenuidade por falta de informação. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo a Vossa Excelência, registro a presença do novo vereador Tiago Souza Sabino, Democratas de Além Paraíba, Minas Gerais. É um prazer tê-lo entre nós. Com a palavra, o novo vereador Edson Zanata, que dispõe não dos 17 minutos do novo vereador, novo vereador Brizola Neto, mas quase isso. Obrigada, vereador. Excelentíssima senhora presidente, vereadora Laura Carneiro, senhores vereadores, vereador convidado, agora presente nesta Casa Legislativa, senhoras e senhores. Hoje, dentre todas as circunstâncias da mobilidade urbana, foi certamente um dia atípico no transcorrer desta semana. Eu moro na verdadeira e autêntica Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, né? Porque nós temos a Zona Oeste, Barra, Recreio, mas eu sou daquela oriunda dos Laranjais, né? Da zona rural do Rio de Janeiro. E o acesso viário mais lógico, mais eficaz para se chegar nessa Casa Legislativa é a Avenida Brasil, via utilizada também por milhões de trabalhadores que se locomovem de suas residências, saindo 4, 5 horas da manhã, para chegarem no Rio de Janeiro, na nossa capital. E muito embora há uma conscientização para a utilização do transporte coletivo, seja a via ferroviária administrada pela Orderbrecht, Supervia, ou pelo transporte coletivo, os nossos autos coletivos, hoje foi um sofrimento que eu gastei 5 horas e 10 minutos para chegar aqui nesta casa. A alegação que se é noticiada foi uma circunstância de pane no sistema de sinalização segundo o Centro de Operações da Prefeitura. Pane essa que decorreu por circunstâncias ainda desconhecidas, ignoradas, porque não houve falta do fornecimento de energia elétrica neste momento na cidade do Rio de Janeiro. E salvo o maior juízo, também não houve nenhuma manifestação de servidores da prefeitura, seja terceirizados ou oficiais, que tivessem insatisfeito com alguma circunstância e pudessem estar concorrendo para o caos que hoje abalou o nosso município. Por todos os acessos que haviam intenções de fuga, caíamos nos congestionamentos. Lamentavelmente, todos nós chegamos atrasados. E eu presenciei até alguns carros de câmaras de vereadores de cidades limítrofes passando pela seletiva, porque tem placa oficial, Câmara dos Vereadores, Angra dos Reis e alguns outros locais, mas nós não podemos ir para a seletiva porque estamos sujeitos à questão infracional. No segundo tópico que eu tenho aqui a manifestar, senhora presidente, é que muitas das vezes, além das nossas atribuições de legislar ou de fiscalizar, nós somos muito mais procurados
pelas nossas comunidades, como se nós fôssemos o responsável pela implantação de uma iluminação pública, pela reformulação daquela iluminação que é carente, que é fraca, pela pavimentação, pelo mau atendimento na rede hospitalar, da rede estadual, da rede municipal, pela questão do transporte. E quando a pessoa é o teu eleitor, ainda descarrega toda uma explosão emocional em cima de você, achando que você é o culpado daquele lixo estar sendo acumulado ali, de não estar sendo recolhido, porque hoje na minha área lá o que se mais busca é a questão da implantação de ondulações transversais, vulgarmente conhecida como quebra-mola. E é triste que a gente vê que nos dias atuais o povo pede para implantar quebra-mola, uma coisa obsoleta, mas que infelizmente, como não há a implantação, né, da sinalização eletrônica de velocidade ou a sinalização eletrônica de avanço, porque esta sim coça no bolso do contribuinte, do usuário, e aí ele não ultrapassa um sinal em atenção ou fechado, porque ele sabe que aquela está gravada, está filmada. E isso é um caos que não precisava o contribuinte, o cidadão, né, destinatário dos direitos, está procurando o vereador para pleitear a implantação de um quebra-mola ou de uma sinalização eletrônica de velocidade ou uma sinalização eletrônica de avanço. Eu lamento muitas das vezes, eu gostaria tanto que o nosso tão competente secretário municipal de transporte, Carlos Roberto Osório, ou até a nossa Cláudia Cecim, a nossa digníssima presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, não precisasse depender de abaixo-assinado de moradores, que quando visse que aquele local é um local de grande concentração popular, porque tem escola, porque tem comércio, porque tem uma movimentação muito grande, viária de veículos, que implantasse isso automaticamente, porque é triste. A gente faz os nossos ofícios inicialmente, para a senhora diretora-presidente da Sete Rio, né? Ou para o coordenador regional pontual do local, pleiteando com abaixo-assinado, cumprindo resoluções em vigor. E aí há toda uma análise técnica, todo um levantamento operacional de informações, nada opor, de nada consta. E eu moro bem próximo a uma via que todo mês pelo menos 2 pessoas são vitimadas e vão a óbito, morrem no local. Uma estrada chamada Estrada do Campinho, que liga Campo Grande a Santa Cruz. Toda semana tem um acidente, e todo mês pelo menos 2 pessoas morrem. Como morreram semana passada mais um motociclista. E tem um radar eletrônico de velocidade numa pista, mas na outra não tem. Eu venho pedindo isso por ofício endereçado à senhora diretora-presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego. E lamentavelmente vem sempre uma resposta técnica que no local está sendo feito estudos, está sendo feito avaliações, e aí, quando você não tem um remédio a essa circunstância do pedido através de um ofício devidamente protocolizado e que vem a resposta 5, 6 meses depois, nesse longo lapso temporal que ocasiona, né, diversas vítimas fatais, se atinge a incolumidade física da pessoa e o patrimônio, aí você faz um expediente através de uma indicação legislativa, que é uma documentação subsequente, ao senhor prefeito, visando ao titular da pasta, ao secretário, a questão de estudos e implantação imediata desse tipo de sinalização eletrônica de velocidade ou de avanço. E agora, especificamente, o que me preocupa mais ainda é na questão no que diz respeito à interseção da Avenida Cesário de Melo com Estrada de Sepetiba,
Felipe Cardoso com Estrada da Pedra, passagem do BRT Transoeste. Não tem um dia que não tenha um acidente lá. E essa inauguração do Transoeste já ocorreu há tanto tempo. Então, eu queria deixar aqui um pedido, uma súplica ao senhor secretário titular da pasta, Carlos Roberto Osório, que através de avaliação técnica, porque veio a resposta para mim agora, depois de um lapso temporal de 4 meses e 18 dias da minha indicação legislativa, que está sendo feito um trabalho orçamentário, já está com vistas à licitação, mas ainda não tem a previsibilidade da implantação dessa sinalização. Durante o dia, agora estão lá, né, o recurso humano, o homem contratado, terceirizado pela Sete Rio, que tenta sinalizar e as pessoas obedecem ou não. Como é uma área de risco, porque ali, né, tem alguns bairros que estão sempre em confronto no dia a dia, muitas das vezes nem a presença física desse homem se faz presente. Então, que eu volto nessa casa a manifestar, já que eu tenho aqui a resposta, já tem todo o estudo técnico aqui, né, mas que está na pendência ainda de questão de orçamento, licitação, mas não existe ainda a previsão, a questão da previsibilidade para a implantação desse sinal. Num cruzamento perigosíssimo que passa o Transoeste BRT Transoeste, em Santa Cruz. Termina nesse ponto a rua Felipe Cardoso, inicia a Estrada da Pedra. Termina a Avenida Cesário de Mello e inicia a Estrada de Sepetiba. Não tem um único dia na semana que não tenha um acidente, uma colisão, que, como eu disse anteriormente, leva a uma questão de lesionar a incolumidade física da pessoa, além da questão da lesão patrimonial. Então, senhora presidente, em cima de todas essas circunstâncias pontuais que ora ocorrem no Rio de Janeiro, que a gente está buscando soluções plausíveis, soluções para de fato existir essa mobilidade urbana dessa cidade maravilhosa, o que hoje, na presente data, todos nós sofremos. Hoje tinha uma reunião marcada aqui para as 12 horas, eu não pude chegar na reunião, né? Fato até discutido pelo meio da imprensa televisionada aqui ontem, né? Porque os trabalhos estão sendo retardados por questões de lapso temporal, e hoje a gente sofre em razão dessa situação que eu já comecei a pegar o engarrafamento lá na Vila Kennedy. Até achei que já era o confronto do BOP com o pessoal lá de TCP, Terceiro Comando Puro, ADA, Amigo dos Amigos, OCV, Comando Vermelho, mas não, era questão de uma pane no sistema elétrico que move a sinalização nossa da cidade do Rio de Janeiro. Senhora presidente, terminei até antes de acender a luz aqui. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência por ter utilizado seus minutos certinhos. Vossa Excelência ultrapassou 2 minutinhos. Com a palavra, o novo vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidenta, vereadora Leila, Laura Carneiro, senhores vereadores, obrigado. Senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa, técnicos, assessores, eu queria incluir no elogio que fiz ontem, a Ascom, que é a assessoria de comunicação. Ontem, quando eu parabenizei o Marquinho, eu deixei de falar na Ascom, e mais de uma vez fui entrevistado pelas pessoas que trabalham na Ascom, e a resposta que eu tenho é maravilhosa. A forma como eles realizam o seu trabalho com carinho, com amor, o fotógrafo muito bom também, conseguiu inclusive melhorar a minha foto. Não sei se ele levou algum aplicativo, mas eu fiquei muito mais bonito do que eu realmente sou. Então eu agradeço a ele e agradeço a Ascom pelo trabalho que eles realizam também. Eu gostaria de, não poderia esquecer essa
esse trabalho que eles fazem e que é muito bom aqui, como dando estrutura para o nosso trabalho, como eu disse ontem. O vereador Zanata, que me antecedeu, falou sobre a questão do trânsito. Eu vim de Coelho Neto também, e levei 2h30 de Coelho Neto até aqui o centro. E o que causa estranheza é não ter um plano B. Eu acho que essas coisas são passíveis de acontecer, vereador, não é? Eu acho que quem faz gestão passa por dissabores como esse. Mas nós não podemos, em gestão, apagar incêndio. Nós temos que ter atitudes proativas. Nós temos que antever o problema. E eu acho que hoje, especialmente, isso não ocorreu. Foi lamentável, uma coisa muito complicada. Eu costumo dizer que, geralmente, nós fazemos a análise de situações como essa, vereador, colocando as dificuldades, os problemas, etc. Mas se a gente colocar na ponta do lápis o que a cidade perdeu, o que os médicos que teriam que chegar aqui no centro deixaram de atender 2, 3 clientes, os carpinteiros, os pedreiros, é uma coisa que, se colocar na ponta do lápis, eu creio que já existe estudo em relação a isso, é algo muito maior do que possam imaginar os telespectadores e as pessoas todas que nos assistem aqui hoje. É impressionante, é muito dinheiro. Quer dizer, então, eu sempre digo isso, quando nós não fazemos uma análise, seja do que for, e essa análise, ela não consegue o resultado, a gente tem que falar o que vai custar no bolso. Porque quando a gente coloca o que custa no bolso, às vezes faz com que ocorram mudanças para melhorar esse status quo que nós temos assistido, mas hoje especificamente foi muito ruim. Então, eu acho até que é compreensível de ter ocorrido. Pode ocorrer um problema. Agora, não ter uma resposta imediata ao problema que ocorreu, por não ter um plano B, eu acho muito ruim. Eu acho que tinha que ter um plano alternativo para que atenuasse, pelo menos. De Coelho Neto até o centro, por exemplo, que meu consultório é em Coelho Neto, deve ser 35 quilômetros, né, Zé? De Coelho Neto para cá, mais ou menos isso. Pô, se você vier a 70 quilômetros, chega em meia hora, eu fiz em 2h30, pô. Então, não é fácil isso. Mas a coisa não para por aí. Infelizmente, nós ainda temos um outro problema que eu queria que, mais uma vez, eu sempre que eu abordo esse tema, eu tenho uma resposta muito grande através do Facebook e do meu site, de pessoas que se manifestam sempre concordando com esse problemaço que nós temos ali, que é a linha amarela Sociedade Anônima. Nós temos uma barreira física ali no meio da linha amarela que é uma coisa absurda. A gente vem com o nosso veículo e ficamos parados para pagar. Eu acho que agora é 5,50 ou é R$5 para pagar. E não se faz nada. Eu, inclusive, em um discurso anterior, a um mês antes do recesso, eu ainda dizia que eles deveriam fazer algum tipo de trabalho que justificasse isso. Mas o único trabalho que eles têm e fazem mal é a cobrança. Meu Deus do céu! Se eles fizessem o trabalho de cobrança bem feito, nós não iríamos ficar parados durante tanto tempo, mas o trabalho de cobrança é ruim. Seja pelo passe expresso, seja pelo outro lado, pelas pessoas que vêm sem ter o tag. Então, eu acho que isso não existe em país nenhum do mundo. Eu acho que é só aqui. Porque você fica parado
durante 10, 15, 20 minutos para pagar e não receber nada em troca. Você paga por pagar. Até quando que isso vai continuar acontecendo, que nós vamos ficar admitindo esse tipo de coisa? Eu, em época pretérita, disse aqui que eu tenho muito medo de, às vezes, a pessoa chegar e desnortear. Tem um filme uma vez, que Um Dia de Fúria, que a pessoa chegou e perdeu a cabeça e começou a desgraçar a vida de outras pessoas e a dele também. Eu morro de medo disso, que às vezes é a gota d'água, é você chegar e passar por ali, ter que pagar o que eles cobram ali, e você ficar parado, estacionado durante um tempo tão grande para poder pagar. Não existe isso. Olha, tem outra coisa. Existem determinadas agulhas ali na linha amarela, eles não colocam uma pessoa. Então, quando está engarrafado na pista principal, vereador, senhor presidente, não tem ninguém lá na agulha que vai entrar à direita, que você está livre. Eles não colocam ninguém, mas eles não têm nenhum compromisso com o usuário. Nenhum compromisso com o usuário. É impressionante. Quem tem o passe expresso, eu tenho um 0800, que eu preciso até dizer aqui para os telespectadores anotar, tem um 0800 que as pessoas também entram em contato comigo. Então a pessoa estava dizendo o seguinte: eu tenho o passe expresso e sou parado também. Aí agora, o camarada, ele tem um passe expresso, só porque a cobrança é feita pelo banco antecipadamente, há um problema deles nessa função, que seria a de, se a pessoa pagou, tinha dinheiro e está pago, mas mesmo assim eles param algumas pessoas que já pagaram e são paradas também. E com aquele jeito, uma vez até alguém discordou, mas eles têm que, de mim, porque eu falei que às vezes os funcionários são extremamente arrogantes. Eu sinto em dizer isso, são extremamente arrogantes. Por essa ou aquela razão, uma vez eu fui até contestado em relação a isso aqui, porque, não, eles não têm culpa, ganham mal, ficam na chuva, ficam no sol. Mas alguém tem que dar um jeito, eu não posso ainda, além de tudo, eu ser maltratado por funcionários mal preparados. Então, infelizmente, eu tenho que abordar esse assunto e quero pedir, mais uma vez, não arrisquem, Lanza, não arrisquem, porque de repente vai ter um problema sério. As pessoas estão numa revolta que em algum momento vão trazer problemas para os senhores. Não arrisquem, não continue apostando que aquelas pessoas que transitam por ali vão deixar continuar esse status quo perverso contra aqueles usuários. Então, eu queria falar isso, eu ainda tenho um pouquinho de tempo, eu queria abordar uma outra manchete que eu tenho aqui, num jornal, que é: mudança em estilo de vida pode prevenir aborto natural. É uma pesquisa que foi feita na Dinamarca, e esse estudo dinamarquês revela que pequenas mudanças de hábito podem evitar encerramento espontâneo da gravidez, pode evitar o aborto. Então eu acho isso importante. Tem muita gente assistindo, a TV Câmara tem isso de bom, tem muita gente assistindo. Então se a pessoa puder ter acesso, está na BBC Brasil, é isso, Alisson? BBC Brasil, que foi também veiculada no Bem-Estar no dia 19/2/2014, portanto hoje. Mais de 1/4 dos abortos espontâneos ocorridos pela primeira vez poderia ser prevenido por uma combinação de mudanças no estilo de vida.
sugere uma pesquisa. O estudo que analisou 91.247 mulheres, disse ainda que levantar, isso chamou muito a minha atenção, porque eu vejo hoje em dia essa busca pela beleza, etc., e as academias, felizmente, têm um número muito grande de homens e mulheres, né? Mas, eu vou repetir, o estudo que analisou 91.247 mulheres, disse que levantar mais de 20 quilos por dia durante a gestação e estar abaixo ou acima do peso ideal, também aumenta o risco de aborto espontâneo. Então, as senhoras que estão gestando, que devem ir às academias, cuidado para não utilizar um peso maior do que aquele que é possível, ou seja, eles sugerem 20 quilos. A pesquisa mostra a relativa importância do estilo de vida na incidência do aborto natural, em detrimento de fatores específicos, como a ingestão de determinado medicamento. Vou encerrar dizendo com aquilo que eu acho que é mais importante. O estudo analisou gravidez ocorrida na Dinamarca entre 96 e 2002. Por isso que eu estou passando esse estudo para os senhores. São muitos casos. Os pesquisadores constataram que 3,5% das mulheres sofreram aborto espontâneo. E, encerrando, senhor presidente, efetivamente encerrando, segundo a pesquisa, mulheres que queiram engravidar devem ter uma dieta balanceada, assegurar que não estão muito magras ou com sobrepeso, parar de fumar e pedirem a seus parceiros para fazerem o mesmo. E as que estão grávidas, nem se fala. Parar de fumar é fundamental. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Queria ter a oportunidade de me pronunciar, já há 2 dias que eu não ocupei esse expediente, então somaram aqui os assuntos. O primeiro é agradecer à mesa diretora, porque o manual de combate à violação dos direitos da criança e do adolescente foi feito por esta casa, já começamos a distribuir em escolas, inclusive vou mandar a todos os companheiros vereadores que ajudem a divulgar. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse documento que, com muita alegria, está aqui no papel, Vossa Excelência conhece, é maravilhoso no papel, mas espero imensamente que possamos colocar no dia a dia em prática. Já temos, desde 90, né, temos aqui a maioridade já do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas infelizmente muito do que está escrito aqui é negligenciado, também não é colocado em prática e nós temos que cobrar. Por isso quero colocar aos meus pares, aos 51 companheiros, quer dizer, os 50 vereadores, que nós vamos mandar para os seus gabinetes, para que possamos entrar nessa corrente de divulgar os direitos da criança e do adolescente e fazer realmente cumprir o que está aqui no Estatuto. Queria salientar que hoje, na parte da manhã, estive na Suípa, e a Suípa realmente vive um drama que nós sabemos, que, enfim, tem muito a ver com o governo federal. Nós entendemos que talvez as pessoas não conheçam a Suípa, e eu posso dizer que vai acontecer uma tragédia em nossa cidade se fecharem a Suípa. Lá, e vejo aqui o vereador Márcio Garcia, que... deixa eu ajeitar aqui, foi um corre-corre, desculpa. Mas, enfim, conhece a causa e a luta do direito dos animais, e estive lá na Suípa, não consegui falar com a presidente, que ela não estava no momento, mas deixei lá os meus contatos para que possamos marcar, iniciarmos uma campanha para não permitir o fechamento daquela instituição. Acho que todos nós temos a responsabilidade de lutarmos, é claro, por aqueles, como no caso da criança, que muitas vezes não tem como se defender, os animais também. E então eu gostaria de fazer uma campanha com os companheiros vereadores nessa casa, vamos fazer uma comissão para que a gente não possa permitir que uma instituição como aquela, que presta um serviço de grande relevância na causa dos animais, feche. Sei que temos lá débitos, então vamos buscar a oportunidade de conversar com o governo federal, vamos chamar também o legislativo estadual para que a gente possa somar, não só com os deputados federais, estaduais, vereadores dessa casa, porque, note bem, nós não temos na nossa cidade, nem no nosso estado, uma instituição como aquela.
Então nós precisamos fazer um movimento para não permitir o fechamento da Suípa. Inclusive queria aqui dizer, ontem mesmo recebi algumas senhoras que estão sempre na luta de defesa dos animais, como vejo aqui o companheiro Márcio Garcia também já deve ter recebido, a questão dos maus tratos dos cavalos de Paquetá. Tramita aqui nesta casa um projeto para extinguir esse tipo de transporte em Paquetá e também em toda a nossa cidade. Nós sabemos que até Nova York, outro dia, como estávamos aqui discutindo o projeto, falaram assim, mas em Nova York os animais, eu tive a felicidade de conhecer, enfim, o que é em Nova York, completamente diferente, mas mesmo assim o novo prefeito de Nova York assumiu o compromisso de acabar com esse tipo de transporte. Temos aqui também projeto tramitando que pode substituir. Nós não queremos desempregar de maneira nenhuma, nem acabar com o romantismo, né, que muitos moradores de Paquetá veem a questão das carroças, dentro da área do romantismo. Absolutamente a nossa pretensão não é essa. Mas nós não podemos permitir que aqueles animais sofram, como estão sofrendo o de Paraty. Estive também em Paraty e lá vi os animais naquela região histórica, onde as ruas têm aquelas pedras, aonde esses animais percorrem, chega a ser, assim, de uma tristeza, porque por mais que tenhamos ali uma atividade que dá muitos empregos, mas a gente não pode permitir que isso continue dessa forma. Então aqui existe essa luta, espero os companheiros vereadores façam um apelo, eu não sei aonde, porque parece que foi apresentada uma emenda e o projeto saiu de pauta, o projeto é do vereador João Ricardo, nós precisamos votar e dizer um basta a essa violência com os cavalos da nossa cidade, cavalos que estão ali, não só sendo maltratados, como explorados em Paquetá. Queria agora fazer uma outra colocação, como disse, os assuntos vão se somando, queria falar sobre a questão do transporte. Vi o secretário Osório, vi o prefeito Eduardo Paes, fazer pronunciamentos, falando que temos ônibus demais, por exemplo, na Zona Sul, ônibus demais no centro. Ora, senhor prefeito, o senhor quando tirou as vans, exatamente, o senhor colocou mais ônibus nas ruas. Fazer uma otimização, conforme eu vi no jornal, de diminuir o número de ônibus, bem, se for atender os passageiros, ótimo. Mas não pode acontecer o que aconteceu no Vidigal e na Rocinha. Ontem mesmo, no RJTV, mostrou-se claramente que o número de transporte, quer dizer, que é oferecido nos dois modais, tanto no ônibus como na van, é insuficiente. As pessoas do Vidigal, então já que o prefeito resolveu moralizar a questão das vans, acho isso ótimo, até mesmo aqueles profissionais que lá trabalhavam na Rocinha e no Vidigal, também queriam essa moralização, essa organização. Mas tem que ser estudado, porque faltam, quer dizer, nesse caso, estão faltando vans, porque as que lá estão viajando lotadas e muitas vezes com passageiros em pé, oferecendo risco. Claro que a legislação diz que não pode acontecer, mas se a van para, a pessoa tem que trabalhar e não tem como ir, ela aproveita, eu vou em pé mesmo. E os ônibus também da mesma forma. Pessoas estão esperando 2, 3 horas para poder pegar um ônibus para ir ao seu trabalho. Então, que seja revisto a questão, principalmente das vans legalizadas, dentro do processo licitado, tudo direitinho, mas tem que aumentar esse número, porque se a população tem um serviço de má qualidade, principalmente em relação ao déficit que está sendo oferecido, nós temos poucas vans, parece que são 66, eram 300, claro que muitas eram piratas, ótimo que tenha tirado os piratas, ótimo que tenha organizado, mas que tenha também por parte do secretário Osório uma avaliação. Algumas linhas foram agora colocadas de novo na Rocinha e no Vidigal, mas elas não estão suprindo a necessidade daquela população. Então aqui eu faço um apelo ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário Osório, que possa realmente fazer um estudo e dar àquela população um serviço de qualidade. Exatamente o que nós estamos aqui mostrando, que as vans, elas tinham uma característica toda especial. Digo isso porque vejo muitas vezes
no caso do transporte nos ônibus, o ônibus às vezes sobe o Alto da Boa Vista, o caso, e encontra ali 4, 5, 6 passageiros. Não é bom para o empresário de ônibus, não é bom para o profissional que depende desse transporte. Enfim, então tem que ser revisto, porque para o motorista de van era excelente, porque ele se locomovia com mais rapidez, o trânsito fluía com muito mais, fluidez, né? Nós tínhamos ali um transporte mais rápido, e o que está sendo colocado hoje na cidade, a questão do ônibus de mais, passageiros de menos e um caos no trânsito. Então, é importante que faça uma reavaliação para que a gente possa melhorar. Então, eram as minhas colocações. Quero aqui, de novo, enfatizar o meu pronunciamento no primeiro dia, assim que começamos esse ano, essa sessão legislativa, é de que nós temos que estar precisos em relação ao dia a dia desta casa. Nós não podemos deixar. Vejo a vereadora Tereza Berger fazendo pronunciamentos em relação à diminuição do recesso. Não tem o menor problema. E eu tenho certeza que o companheiro vereador diminuir o recesso, o que seja. O que nós não podemos é estarmos parados em relação às demandas da sociedade. O cidadão quer o vereador atuando no dia a dia. E eu digo isso, não é férias, é recesso parlamentar. Mas isso não tira o vereador da rua, não tira o vereador da sua base. Ele tem a obrigação de estar presente como cidadão, e é esse cidadão que paga o salário do vereador. E nós temos que dar satisfação diariamente, independente do recesso. Mas se esse projeto prosperar na Câmara, terá o meu apoio. Eu só não posso ter demagogia. Na legislatura passada, eu vivi um período que teve uma vereadora até muito competente, mas ela apresentou, vamos diminuir o recesso, as férias dos vereadores. Me lembro disso, já disse isso nessa tribuna. Mas quando acabou o recesso, essa vereadora demorou mais 10 dias para voltar para casa porque ela tinha viajado. Então, sem demagogia, sem muita conversa, vamos mostrar o seguinte para a cidade. Se é uma pretensão de acompanhar as outras casas legislativas, vamos diminuir o recesso. Mas em nenhum momento vai fazer com que o vereador possa não dar atenção ao eleitor, porque o meu gabinete esteve aberto praticamente todos os dias. E é isso que o cidadão precisa saber. Aproveitando a audiência da TV Câmara, vem e participe. Esta casa é a casa do povo. O plenário esteve fechado, mas os gabinetes dos vereadores estavam funcionando. E é isso que eu quero dizer. Não é fazendo favor nenhum, é obrigação. E é essa a minha colocação. Então, vamos atuar, vamos trabalhar, vamos debater, vamos aproveitar. Formadas as comissões, vamos trabalhar. Porque senão fica muito discurso, muito blá blá blá, e às vezes nós não temos o que falar para o eleitor, para o cidadão que nos cobra lá fora. Eu queria agradecer, senhor presidente, pedir desculpa pela forma afoita que eu realmente estava atendendo no gabinete, vi o meu horário, a minha hora de falar e por isso que vim correndo. Muito obrigado, agradeço a todos que me ouviram. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Jefferson Moura, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, servidores, servidoras, aqueles que acompanham esse reinício, né, de trabalho nessa casa, o início de um novo ano legislativo. Alguns de nós passamos o mês de janeiro, ou parte dele, trabalhando, presente, com seus gabinetes abertos. No entanto, esse plenário só voltou a funcionar na segunda-feira dessa semana. Quero, no dia de hoje, resgatar, me somar a uma
aniversário de uma política pública que considero estratégica, que precisa ser recolocada na pauta não só da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Eu, nessa sessão presidida pelo vereador Brizola Neto, quero resgatar aqui que esse ano nós comemoramos o 30º aniversário da implantação do primeiro CIEP nesse estado. O primeiro Centro Integrado de Educação Pública no estado do Rio de Janeiro foi construído há 30 anos. O governador Leonel Brizola, mestre Darcy Ribeiro, homens e mulheres que, a despeito de divergências, críticas que possamos ter, estavam empenhados em um projeto de afirmação da educação pública para esse país. Mas, para além da educação pública, um projeto que dialogava com a possibilidade de enfrentar a questão social em nossa cidade, em nosso estado. A concepção da educação integral, a concepção da educação integral constituída nos CIEPs, pressupunha não só do ponto de vista pedagógico, do investimento na qualidade da educação em si, na remuneração do profissional, no tempo destinado à formação dos profissionais, à estrutura física, não é? Mestre Oscar Niemeyer, a estrutura física envolvida para acolher crianças, jovens, adolescentes que passariam e passavam o dia na escola, tendo acesso à alimentação, praticando atividade física, estudando, tendo acesso à biblioteca, posteriormente às salas de vídeo, logo no início, precursor, não é, da transmissão via satélite, as salas de ensino, de discussão, teatro. Eu, pouco antes de decidir vir para o Rio de Janeiro, capital, de abraçar essa cidade, de me tornar carioca, fiquei entre um belo dilema na minha vida, filho de operários, entre a perspectiva de vir cursar a universidade pública na cidade do Rio, com uma mão na frente e outra atrás, ou iniciar a atividade profissional em um CIEP como animador cultural. Essa categoria que luta e vem caminhando para ter o seu reconhecimento garantido, né? Mas que contribuía com a atividade artística, cultural, teatral, dentro dessas estruturas de ensino. Em tempos em que se discute a lei antiterror, em tempos em que no nosso Brasil alguns afirmam a importância da redução da maioridade penal, reivindicam que se construam mais presídios, que prendam ainda mais pobres pretos, ainda mais pretos pobres nesse país. Essa é a realidade dos presídios brasileiros. Nesse nosso tempo presente, acho que é fundamental resgatar a história, porque se há 30 anos foi construído o primeiro CIEP, desgraçadamente, na última década, nos últimos anos, nós só assistimos à desconstrução desse projeto. Nós só assistimos à desconstrução da educação pública no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Ora, não seria possível, para além das unidades policiais nas favelas cariocas, termos unidades de políticas públicas onde a educação fosse o centro, onde essa juventude sem perspectiva pudesse estar estudando, onde os profissionais de educação pudessem ser valorizados para as obras, empreiteiras. Não falta dinheiro. Nós não temos problemas de orçamento nesse estado, nem nesse município. Não temos. Temos falta de vontade política para encarar, resgatar e apostar na educação como elemento fundamental de integração social, de construção de futuro, de possibilidade de transformação desse Brasil. Assim, ao resgatar essa referência, eu queria dialogar diretamente com o prefeito Eduardo Paes. Dialogar com o prefeito dessa cidade, dialogar. Eu sou um vereador de oposição, critico muitas vezes, mas nós estamos com uma paralisação dos profissionais de educação desse município anunciada para segunda-feira. O problema central
é que, por algum motivo inexplicável, o município do Rio de Janeiro não quer reconhecer o que já é lei federal, que 1/3 da carga horária do profissional de educação, tenha ele, independente de sua carga horária, 1/3, seja ele 20 horas, 22, 40, no município a gente tem todos os tipos de horário, que 1/3 dessa carga horária seja destinada ao planejamento. Isso é fundamental. Erram, são tolos, são absolutamente ignorantes os que acham e imaginam que um professor, para dar uma aula de qualidade, para entrar na sala de aula, não tenha que preparar o seu material, não tenha que pensar, que refletir. Desconhecem profundamente aqueles que acham que basta entrar na sala de aula, apresentar qualquer coisa e que seu compromisso se encerra quando você sai desse espaço. É preciso corrigir e avaliar os trabalhos, avaliar o que cada um dos seus alunos pautou naquele dia. E se falarmos da educação no município do Rio de Janeiro hoje, isso é muito trabalhoso, porque são salas de aula com 40, às vezes 50 alunos. Então, garantir que 1/3 da carga horária seja destinada ao planejamento é o mínimo que se espera para se ter um mínimo de qualidade no exercício profissional, no seu exercício profissional. Os profissionais de educação que já são tão maltratados nessa cidade, que são vitimados agora por uma ação judicial para arguir a inconstitucionalidade do que deveria ser regra, ar-condicionado nas salas de aula, que tem um plano que desconstrói os salários e a carreira, tão debatido no final do ano passado nessa casa, tão vergonhosamente aprovado nessa casa. Querer que os profissionais de educação prescindam, abram mão, não possam exercer com o mínimo de qualidade a sua atividade, o seu objetivo profissional, é um absurdo, é um absurdo. Espero que a revista Veja venha olhar o que está acontecendo com a educação do Rio de Janeiro. Segunda-feira vai ter paralisação, vai ter passeata. O prefeito pode mudar isso. Só depende do senhor, prefeito, só depende do senhor. É apenas aplicar o que prevê a legislação federal, nada mais, nada menos. Fazer cumprir a lei no nosso município, essa é uma obrigação. Quando nós debatemos, e quando de maneira enfática eu afirmo a educação como alternativa, não é porque eu queira politizar esse debate. É só a gente olhar para o mundo afora e nós vamos perceber que aqueles que investiram em educação nas últimas décadas, que trataram a educação como prioridade, tiveram diminuição de seus presídios, tiveram diminuição da sua população carcerária. Quero muito, e se o prefeito Eduardo Paes, se o governador Sérgio Cabral, se a presidenta Dilma quiserem fazer isso, terão o meu apoio. Gostaria muito de votar nessa casa em prol da defesa dos profissionais de educação e da qualidade da educação. Não fico feliz por ter que criticar, vir a essa tribuna para denunciar, não fico. Gostaria de estar aqui aplaudindo, votando junto. Em fins do ano passado, a Holanda discutia quais dos cerca de 3 ou 4 presídios nacionais seriam desativados, fechados, porque, felizmente, a população carcerária diminui. Isso é fruto de investimento, de política social, de política pública, em especial na educação, em especial. Quando a gente olha crianças nas esquinas do Rio, vitimadas pelo crack, quando a gente assiste nas áreas pacificadas a conflagração, seja ela por policiais que exercitam aquilo que aprendem no seu cotidiano, a guerra sanguinária, e matam primeiro para perguntar depois, seja os policiais e as policiais vitimadas pela mesma violência, aqueles que mais matam são os que mais morrem. Essa é a realidade
da Polícia do Rio de Janeiro, quando nós olhamos para aqueles jovens estampados nos jornais como marginais, que portam um fuzil e sandálias havaianas no pé, que tem muitas vezes no dono da boca a sua inspiração e possibilidade de ascendência social, que só conhecem algumas quadras descuidadas pelo poder público, sem nenhuma preocupação com o papel que a cultura, que a educação poderia cumprir, nós percebemos como faria diferença se aquele CIEP, naquela favela, no entorno daquela favela, no entorno daquela área abandonada, estivesse funcionando. Não resolveria por si só os problemas, é claro que não resolveria por si só, mas seria uma alternativa. Eu estudei praticamente toda a minha vida no espaço público. Outrora, porque não tinha condição financeira de estudar em qualquer outro espaço, num segundo momento, por opção e possibilidade de adentrar a uma unidade pública em nível superior. Marcado para mim, marcou e foi fundamental na minha caminhada que eu pudesse, naquela época, estar numa estrutura pública de educação com qualidade. Foi o que possibilitou que eu pudesse acessar a universidade pública, foi o que possibilitou que eu pudesse fazer um concurso e me colocar no âmbito do serviço público. Sou um servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Pensar, e eu elegi esse diálogo hoje, a perspectiva de afirmação da educação pública no Brasil é resgatar não só o que Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, o que o mestre Paulo Freire tantas vezes pautou no debate, na possibilidade, na discussão acadêmica. É resgatar a possibilidade de um mínimo de dignidade, Eu acho e sinto muito que essa seja uma pauta tão mal cuidada, que haja tão pouca disposição de enfrentá-la na nossa cidade, no nosso estado. Sinto, honestamente sinto. Não sou daqueles que partilham de que quanto pior, melhor. Não sou. Eu amo a cidade do Rio de Janeiro, eu torço para que as coisas no Rio de Janeiro deem certo. Torço. É claro que quando me desloco para a Câmara e não sei nem como chegar, porque cada dia o trânsito está de um jeito, né? É claro que lamento e sou obrigado a criticar quando nós temos um apelo para que se utilize o transporte público e ele é de tão péssima qualidade. Não funciona, o ônibus não funciona, o metrô é uma barbaridade. Hoje minha companheira, que é profissional da educação, levou 2 horas para se deslocar do metrô da Tijuca até Botafogo. Linha 1, eu parando. E não era arrastão, não. Ele estava arrastado mesmo. Né? E aí numa situação como essa, quando se faz um apelo para se utilizar o transporte público, vem aumento da passagem, acima da inflação, vem isenção de PVA. Nós já temos, no âmbito do município, o menor ISS do Brasil para os empresários de ônibus. O governo estadual baixou a alíquota do IPVA para os empresários de ônibus. É só presente que essa turma ganha. Só presente. E não é nem nada. Nós estamos no carnaval, o Natal já passou. Barcas e metrô vão aumentar. Como o cidadão pode utilizar o transporte público? Enfim, é claro que eu torço para a cidade do Rio de Janeiro dar certo. Torço. Mas não dá. Nós discutimos aqui no final do ano passado, na audiência pública, tanto com o secretário de Transporte, como com o secretário municipal de Obras, o atraso da Transbrasil. Não vai dar para ficar pronto para as Olimpíadas. Ou se der, me desculpem, será uma tragédia, como a do Maracanã. Urgência, dispensa de licitação, e aí só Deus sabe o que vai acontecer com o custo, com quem vai executar, com a qualidade, com o controle. Então, discutir
e afirmar a importância de políticas públicas na nossa cidade, em especial a educação pública, ela é, para mim, base para qualquer debate. Nós precisamos mudar a cara, a face, precisamos mudar a capacidade de reflexão da sociedade brasileira, para pautar o debate sobre o tempo de TV, para pautar quem financia as campanhas hoje, para exigir que a corrupção seja uma obrigação, o combate à corrupção, a ética, é uma obrigação. Não é elogio não, viu? Não é elogio para ninguém, muito menos para mim, isso é obrigação de qualquer um que está no espaço público. Educação, cultura. Acho que tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo. Tem medo. Pensar, refletir, ter opinião crítica, naturalmente se refletirá no espaço público, naturalmente. Eu estou encerrando, senhor presidente, tem 1 minuto, né? Vou concluir, mas queria, a despeito do debate que fiz aqui, das questões que eu trouxe aqui, dizer que se os profissionais de educação paralisarem suas atividades segunda-feira e caminharem pelas ruas do Rio de Janeiro, será somente por absoluta falta de sensibilidade do senhor, prefeito. O senhor pode, estou absolutamente à disposição para ajudar nesse diálogo, desde sempre e mais ainda agora, dar um outro tratamento a essa situação. Nós pautamos e foi positivo as 30 horas para os assistentes sociais. Eu votei aqui, respaldei e reconheci que essa foi uma medida positiva aplicada por esse governo. O planejamento já é uma exigência, já é uma conquista, já é uma determinação legal nesse país. Se ele não for reconhecido pelo município, será judicializado, implementado inevitavelmente. Não vejo, não entendo, a não ser por absoluta falta de sensibilidade da Secretaria Municipal de Educação, por absoluto erro de avaliação, por picuinha, por retaliação, que a gente vá abrir o ano letivo nessas condições. Não é possível. Não dá para abrir os cofres do município, né, para tantos investimentos, tantos empreendedores, e não tratar aqueles que estão nos espaços da sala de aula, aqueles que cumprem e exercem uma atividade fundamental para o Rio, para o Brasil, dessa forma. Faço e encerro aqui esse último apelo. Prefeito, vamos garantir o que está previsto na legislação brasileira, vamos respeitar e garantir que os profissionais de educação possam iniciar o ano letivo com o mínimo de dignidade. Senhor presidente, muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 413 de 2014 do vereador Marcelo Queiroz requer à mesa diretora uma forma regimental que seja constituída comissão especial composta por 3 membros com prazo de funcionamento até o término final desta sessão legislativa, nos termos do artigo 119 do RI, com a finalidade de promover estudo da legislação municipal, promover a consolidação temática de leis municipais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereador Jefferson, vereadora Leila, aprovado. Não teve uma comissão parecida com essa que fez lá do Bitar? Bom, não vou ler o escopo, beleza. Obrigado. Requerimento 409 de 2014, a vereadora Laura Carneiro requer à mesa diretora, na forma do dispositivo do artigo 213 do RI, seja concedida a medalha Pedro Ernesto ao Festival Rock in Rio. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereadora Leila, vereador Jefferson Moura, aprovado. Requerimento número 410 de 2014, do nobre vereador Tio Carlos, requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Regina Elina Diniz Bomeni. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada.
Esgotada a matéria do prolongamento, passe a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para que os líderes dos partidos e de blocos parlamentares encaminhem ofício à mesa nos termos do artigo 59 do Regimento Interno. Está suspensa a sessão. Muito obrigado. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira e a ordem do dia dependerá da existência ou não do ofício. Caso as lideranças apresentem até amanhã, ou eventualmente até segunda-feira, a relação acordada dos membros das comissões, na terça-feira teremos pauta de votação. Ou, eventualmente, se não chegarem a um acordo, teremos na terça-feira a votação das comissões, independentemente de acordo das lideranças, como determina o regimento interno da Casa. Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão.